Glória a Deus. Nosso texto base para essa noite vai ser a carta de Paulo aos Colossenses, como já temos acompanhado. Agora no capítulo 2, vamos ler desde o primeiro versículo. O texto base para essa noite será a partir do 8 até o 23, mas nós vamos ler a partir do primeiro, para nos dar contexto sobre aquilo que Paulo orientava a igreja de Colossos, a fim de que entendamos de maneira mais clara aquilo que Paulo gostaria de transmitir à igreja de Cristo. Abra sua Bíblia então comigo, sua Bíblia física, você que a trouxe aí. Se alguém puder acender a luz para mim lá, por favor. Aquele que trouxe a sua Bíblia física, seu aplicativo. Se não trouxe nenhum dos dois, no próximo domingo, traga a sua Bíblia. Acompanhe com a gente no telão. Aos irmãos da mídia, estou usando a versão NVT. O texto bíblico diz, Colossenses 2:1: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem, e de que a sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, a cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou porque não celebram certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é a realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração dos anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física,
mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Amém? Mais ou menos 11 horas da noite ontem, eu terminei as revisões finais da mensagem de hoje, e fui dormir preocupado, confesso para vocês, pensando: Senhor, eu preciso me converter de novo. Ao longo da mensagem você vai ser confrontado, tal como eu fui, e verificar que Paulo faz um convite mais do que claro, para que a gente conheça mais e mais de Cristo. Você que tem acompanhado, viu que na primeira mensagem da série, ministrada pela pastora Marlise, ela trouxe um breve contexto histórico da carta de Paulo aos Colossenses, evidenciando a centralidade de Cristo, destacando a oração voltada à vontade de Deus como um instrumento que pode não mudar as circunstâncias em alguns casos, mas que certamente nos muda, fazendo ainda um convite para que a nossa oração seja intencional em conhecer Cristo mais e mais. Na segunda mensagem, ministrada por mim, trouxemos os princípios da supremacia de Cristo, o Cristo como Salvador, o Cristo como Criador, cabeça da igreja, o Filho amado do Pai, respondendo a pergunta sobre quem é Jesus. No domingo passado, na mensagem ministrada pelo pastor Leno, foi tratado sobre o mistério e a missão do Evangelho, destacando o ser ministro do Evangelho como aquele que é o mordomo, o guardião da mensagem, e o apelo a viver esse chamado com total entrega, com integridade e de forma diligente. Chegamos então à quarta mensagem desta série, e espero que você esteja sendo edificado tal como nós estamos sendo. Deus tem falado conosco, a Bíblia tem sido aberta nesta casa, como sempre foi, e a palavra de Deus tem sido ministrada, a exposição bíblica tem sido realizada e Deus tem transformado as nossas vidas, amém? Na mensagem de hoje, sobre o tema a suficiência de Cristo e a luta contra as falsas doutrinas, nós vamos detalhar um pouco mais o propósito ou os propósitos desta carta, que eram basicamente dois. Primeiro, dar ânimo aos irmãos de Colossos através do crescimento espiritual. Esse era o primeiro objetivo, e o capítulo 1, que é introdutório dos 4 capítulos desta pequena carta, Paulo faz uma espécie de endereçamento para que os irmãos estejam cada vez mais animados pelo crescimento espiritual. Convida-os a crescer espiritualmente, a buscar conhecer Cristo cada vez mais, e a partir daí serem nutridos pela graça e pelo amor e pelo Espírito Santo. O segundo propósito dessa carta é despertar os cristãos, os irmãos de Colossos, acerca das ameaças das falsas doutrinas do paganismo e da judaização da época. Entendam, queridos, a igreja de Colossos não estava em problema, tal como o pastor Leno falou aqui, que é melhor tomar vitamina do que tomar remédio. Paulo enviava com esta carta à igreja de Colossos vitamina. Ele estava fortalecendo a igreja, alertando a igreja, dando ânimo à igreja acerca dos princípios das falsas doutrinas, alertando a igreja acerca de ameaças reais que existiam e que possivelmente podiam gerar grandes problemas. Então ele alerta acerca destas ameaças que eram o gnosticismo, a judaização da igreja, o misticismo sincrético, o ascetismo extremado, que mais se parecia com legalismo do que ascetismo propriamente dito. Os mestres da época ensinavam que a fé em Cristo não eram suficientes para a salvação. Era esse o ensinamento, era essa a falsa doutrina que Paulo visava combater através da carta aos irmãos de Colossos. No capítulo 2, capítulo que nós entramos aqui nessa noite, o texto base que lemos é dividido estruturalmente em 4 blocos. Acompanhe comigo. O primeiro bloco trata da luta de Paulo pela comunidade. Ele diz: vocês não imaginam a luta que eu tenho por vocês.
Ele destaca o desejo em fortalecer os crentes por meio da unidade em amor e o pleno conhecimento de quem é Cristo Jesus, trazendo a identidade da igreja, trazendo a identidade de Cristo e a cristocentridade do Evangelho. Basicamente ele resume esse primeiro bloco numa estrutura em que ele dá importância a quem é Cristo e incentiva os irmãos a discernir a verdade em meio aos ensinamentos tão enganosos. O segundo bloco deste capítulo 2 é um encorajamento a permanecer em Cristo, continuando a caminhada de conhecimento enraizado e edificado na fé, praticando sempre a gratidão. O terceiro bloco é um conjunto de advertências acerca das filosofias vãs, ressaltando o cuidado com tais filosofias, ressaltando o cuidado com as tradições humanas e trazendo à igreja a essência da plenitude de Cristo e a suficiência de Cristo como verdadeira fonte de autoridade e a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Por fim, o quarto bloco deste capítulo traz a demonstração de Paulo acerca da liberdade em Cristo, alertando sobre as sombras das práticas religiosas e a realidade do crente salvo em Cristo Jesus, destacando ainda o perigo da falsa humildade, da adoração aos anjos e, por fim, demonstrando o que é a verdadeira liberdade, tirando o conceito mundano do que é liberdade, que mais se confunde com libertinagem, promiscuidade e por aí vai. Ele traz o verdadeiro conceito de liberdade, a liberdade em Cristo, que está fora das regras humanas. Pois bem, dada essa introdução, entraremos no desenvolvimento e aplicação dessa mensagem, focando principalmente nesses dois últimos blocos, visto que no domingo passado já foram tratados desses dois primeiros blocos, em que Paulo inicia dizendo, preste atenção, vamos recapitular um pouco disso. Quero que saibam, capítulo 2, verso 1, quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia. Vocês lembram que lá na segunda mensagem falei que essa carta não era endereçada somente aos irmãos de Colossos, era endereçada a um conjunto de igrejas, formada por 3 igrejas, Colossos, Laodiceia e Herápolis. Então ele endereça essa carta aos irmãos de Colossos e pede lá no capítulo 4 que essa carta seja também direcionada aos irmãos de Laodiceia e aos irmãos de Herápolis. Então ele pega um conjunto regional de igrejas e traz essa mensagem, visto que essas ameaças atingiam exatamente essa região, a região do Vale do Rio Lico. Então ele segue dizendo, e por muitos que não me conhecem pessoalmente, é bem provável, segundo os historiadores, que Paulo nem tenha conhecido pessoalmente a igreja de Colossos, mas mesmo assim ele traz a sua preocupação apostólica e pastoral quanto a essa igreja e o futuro dessa igreja, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Quem é o segredo de Deus? Não adianta os pensamentos filosóficos, não adianta o conhecimento humano, a sabedoria humana. Em Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Verso 3. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Os argumentos não são ruins, irmãos. Os argumentos não vão ser vazios, não vão ser fracos. Os argumentos vão ser bons. Hoje em dia nós vemos argumentos muito bons, um fundinho musical, palavras bem elaboradas, discursos bem elaborados e que te fazem chorar, só que não tem a essência do Evangelho. Ele segue então dizendo, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e que a sua fé em Cristo seja forte. Como eu disse, a igreja de Colossos e Herápolis, Laodiceia não estavam em problema, eles tinham uma ameaça. Então ele diz, eu sei que vocês estão vivendo como devem e de que a sua fé em Cristo seja forte. Pode deixar o texto em tela para mim, por favor? Nós estamos no verso 5. E agora,
assim como aceitaram a Cristo, verso 6. Aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aceitar Jesus é o primeiro passo. Vem aí o desafio diário de segui-lo, e segui-lo, e segui-lo dia após dia. De negar-se a si mesmo e segui-lo. Então Paulo diz: agora que vocês aceitaram Jesus como seu Senhor, como Senhor de vossas vidas, continuem a segui-lo. E aí ele faz o convite: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Entramos, portanto, no desenvolvimento e aplicação da mensagem de hoje a partir do verso 8, em que ele segue dizendo, acompanhe comigo: não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e intenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Ele diz: se vocês estão nele, ele é suficiente. Se vocês estão nele, vocês estão completos. Amém? Se vocês estão nele, vocês não precisam dar ouvidos às falsas doutrinas, às filosofias vazias, aos falsos ensinamentos, às palavras de conforto. Vocês estão nele, vocês estão completos, porque Cristo é suficiente. Aqui Paulo tratava especificamente de uma série de filosofias vazias e invenções enganosas, tal como o gnosticismo, a judaização da igreja, o misticismo sincrético e o ascetismo. Que o ascetismo que vem como, dentro do seu conceito, de ser algo conservador, aquele que observa a lei, aquele que observa a palavra, nesse caso, mais se assemelha ao legalismo e o apego obsessivo à religiosidade. Paulo combatia tudo isso, e obviamente você não é obrigado a saber o que é gnosticismo, mas eu te digo, o gnosticismo tinha um objetivo final e você já vai entender. Mas o gnosticismo era basicamente uma falsa filosofia que tinha como foco a crença de que o Espírito, apenas o Espírito, era perfeito e santo. E tudo que fora criado, e que a matéria, e tudo que fora criado, a partir dela, era inteiramente má. Era esse o conceito integral do gnosticismo. E mais para frente a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas percebam que quando trata-se do gnosticismo, quando trata-se dessa filosofia, dessa doutrina falsa, essa doutrina ataca 3 grandes doutrinas da fé cristã. A heresia gnóstica e judaica atacava 3 estruturas doutrinárias importantes da fé cristã, e a primeira é a doutrina da criação. Se Deus é espírito e eternamente bom, não poderia ter criado a matéria essencialmente má. Consequentemente, Deus não é o criador do mundo, diziam os gnósticos. As emanações de Deus é que criaram o mundo, a partir dos processos de evolução, e a partir de tudo aquilo que o darwinismo, por exemplo, sustenta. O gnosticismo ainda atacava a doutrina da encarnação de Cristo, dizendo: se a matéria é essencialmente má e Jesus Cristo é o Filho de Deus, então este não teve um corpo de carne e ossos, ou seja, negam a humanização de Cristo. Jesus era uma espécie de fantasma espiritual, segundo os gnósticos. Eles chegavam a afirmar que quando Jesus caminhava na praia, ele não deixava rastros na areia. Dessa forma, os gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo, atacando de forma direta a doutrina da encarnação de Cristo e, por fim, atacando a doutrina da santificação. A teologia, queridos, sempre desemboca na ética. E tem uns que dizem:
Não importa com o que você acredita, desde que você viva corretamente. Esse pensamento não tem lógica alguma. As convicções determinam o comportamento, e Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: as convicções determinam o comportamento, e doutrinas erradas geram um modo de vida errado. Era essa a grande preocupação de Paulo com a igreja de Colossos. Percebam que a igreja de Colossos era formada por neófitos, ou seja, novos convertidos, irmãos novos na fé, irmãos que haviam se convertido há pouco tempo. E qualquer vento de doutrina, qualquer nova doutrina, muito bem elaborada, com discursos muito bem construídos, poderia destruir a caminhada cristã daqueles irmãos. Afinal de contas, doutrinas erradas geram um modo de vida errado. E era dessa forma que os gnósticos viviam. A heresia sempre leva à perversão, e era desta forma que eles viviam. Os gnósticos diziam, e era esse o objetivo do gnosticismo. Perceba, se a matéria é má, logo, nosso corpo é mau. Afinal, apenas o nosso espírito é bom. Apenas o nosso espírito é santo. Apenas o nosso espírito é perfeito. O nosso corpo, a matéria, é má. Logo, se a matéria é má, devemos adotar uma de duas atitudes. Primeira, afligi-la, caindo no ascetismo, no legalismo, na autoflagelação, na autopenitência. Essa é uma opção. E a segunda opção é, se a matéria é má, se o corpo é mau, vamos ignorá-lo. Não importa o que a gente faça com ele. E aí eles caem na teia da licenciosidade, da libertinagem e da promiscuidade. Isso não te soa atual? Infelizmente o mundo tem vivido um gnosticismo moderno, em que as pessoas vivem em busca de prazer. Não importa o que se faça com o teu corpo, desde que as suas atitudes sejam corretas, desde que você seja um homem bom, que você não roube ninguém, que você não mate ninguém. Não importa o que você faça. Não importa o que você faça com o seu corpo, o meu corpo, minhas regras. Paulo vem e diz, não, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Ei menina, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Ei homem, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Sobre a judaização da igreja, Paulo refuta lá no verso 11 dizendo, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Lá no Antigo Testamento, a circuncisão era um rito judaico realizado por meio de um procedimento cirúrgico na genitália masculina, no 8º dia de vida do menino. Era um sinal de que o israelita estava em relacionamento pactual com Deus. Simbolizava então de que foi removido, foi separado do pecado. Houve remoção, houve separação do pecado e tudo que era impuro. Paulo, olhando para tudo aquilo, disse, não, nós fomos salvos por Cristo. Ele já removeu os nossos pecados, Ele já pagou os nossos pecados. Não é mais necessário circuncisão, não é mais necessário procedimento humano, não é mais necessário ações humanas. Cristo é suficiente. É recosturar o véu que a cruz já rasgou. É merocratizar. Trazer mérito em algum momento para a salvação do homem. Como se isso dependesse de algum movimento, de alguma ação nossa. Queridos, entendam, não há nada que eu possa fazer de bem ou de mal que faça com que Deus me ame mais ou me ame menos. Ele é amor. A salvação independe de qualquer movimento humano. Não há mais sacrifício que expie os nossos pecados. O cordeiro que tira o pecado do mundo já foi imolado na cruz. A cruz nos libertou. Paulo então trata disso lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Coloca em tela para mim, por favor. Quando ele diz, não há mérito na salvação. Então ele diz, vocês foram salvos pela graça.
É pela graça que vocês foram salvos. Isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Para que ninguém venha e diga: olha, porque eu sou tão santo, eu vou para o céu. Porque eu sou um exemplo de santidade, eu fui salvo. Eu costumo dizer que nós não vivemos em santidade. Afinal de contas, a Bíblia faz um convite à santidade. Paulo, reiteradas vezes, quando fala da salvação, nos faz um convite a viver em santidade. Mas nós não vivemos em santidade para sermos salvos. Amém? Nós vivemos em santidade porque nós fomos salvos. E isso muda tudo. E isso muda absolutamente tudo. Porque a santificação não vira um fardo, mas vira o reflexo da transformação que houve na minha e na tua vida. Se você aceitou Jesus, se você vem à igreja, se você serve ao Senhor com devoção, se você foi batizado e vive fazendo exatamente as mesmas coisas que você fazia, aceita Jesus de novo. A graça não te alcançou. Aquele que foi alcançado pela graça vive em santidade, porque é um reflexo da transformação da graça divina. A graça é transformadora, e o amor de Deus é escandaloso. Ele nos constrange a viver uma vida diferente. Paulo então segue e reitera a principal notícia do Evangelho, lá no verso 12, quando ele diz, Colossenses 2:12, quando ele diz: no batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé, no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de vosso pecado, e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Desse modo, aliás, verso 14, Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Paulo estava dizendo o seguinte: irmãos, a dívida foi paga, não há mais dívida. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Removendo e pregando na cruz. Tudo foi consumado na cruz. Fomos salvos pela graça e temos liberdade em Cristo. Essa é a novidade. Essa é a principal notícia do Evangelho. Essa salvação que independe de obras, independe do que eu faça, e essa liberdade que me permite viver em Cristo. Mas essa liberdade que me permite viver em Cristo me permite viver uma vida qualquer? Paulo trata disso lá em Romanos capítulo 6, verso 14. Vocês foram salvos pela graça. A graça é transformadora, a graça é salvadora. Vocês não vivem mais aquela vida que vocês viviam. Então Paulo vai dizer lá em Romanos 6, 14 e 17, dizendo: o pecado não é mais o seu senhor. Ou seja, vocês não são mais escravos do pecado, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, fomos libertos, amém? A cruz nos libertou, nós cantamos aqui, amém? Uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Deixa o texto em tela para mim, por favor.
Uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? O que o texto diz? O que o texto diz? E só aqui eu poderia largar o microfone e ir embora, porque mais claro que isso é impossível. E aí não sou eu que estou falando, não é pastora Marlise, pastor Lennon. É o apóstolo Paulo, a palavra de Deus revelada dizendo, não, você não pode continuar aquela vida, senão você não passou pela graça. Se eu tenho liberdade em Cristo, posso continuar na velha vida? É claro que não. E mais, direto que isso, impossível. Ele diz, por que vocês não podem viver? Vocês não sabem que se tornaram escravos daquilo, que se tornam escravos daquilo a que escolhe obedecer? Vocês se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer. Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, salário do pecado é a morte. Ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Aquele que passou pela graça só tem um caminho. Só tem um caminho. Graças a Deus, e essa parte ele escreve para a igreja AME aqui nessa noite. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitimos. Amém? Aleluia. E há muita confusão entre a liberdade em Cristo, esse conceito de liberdade, que fazem com que as pessoas virem simplesmente fãs de Jesus, e não cristãos de verdade. As portas da igreja estão abertas, você pode vir aqui quantas vezes você quiser, e sair daqui e continuar a ter uma vida de pecado, que conduz à morte. Mas você pode escolher entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo e ter uma vida diferente. Você pode escolher entregar o seu casamento, a sua família verdadeiramente a Cristo e ter paz dentro da tua casa, aquilo que há tempos você não tem. Ah, mas eu vou para uma church, para uma igreja de parede preta. Lá deve ser mais permissivo. Lá deve ser mais light. Lá eles podem fazer isso, fazer aquilo, mas possivelmente pode fazer aquilo outro também. Não. Aqui toda quarta e domingo a palavra de Deus é aberta e é dito, arrependa-se dos seus pecados. E glória a Deus pela nossa igreja, amém? Não há permissividade no Evangelho de Cristo. Existe um momento que você precisa tomar uma decisão entre ser fã e ser um cristão de verdade. Porque fã é aquele que admira a obra de Cristo, admira o seu amor, o seu legado, assiste Paixão de Cristo e chora, assiste The Chosen e se emociona, mas continua uma vida desregrada, uma vida de pecado. Isso é ser fã. E quando Jesus voltar, ele vai dizer, aparta de mim, porque eu não te conheço. Eu nunca te vi, não te conheço. São os famosos frequentadores de igreja. E Paulo faz um convite aos irmãos de Colossos, ei, se aprofundem nas raízes da fé e do amor e da unidade. Busquem mais. Virou hype ser cristão, não é verdade? Famosos postam vídeos na igreja, cantando louvor. Virou hype ser cristão. Fulano de tal, cristão, igreja AME, libriano. Vocês riem, hein? Acontece todo dia. Mas por que isso?
É uma fé híbrida. É um evangelho por ocasião. É convencional ser cristão naquele dia, naquele momento, naquele domingo. Naquele domingo eu estou mais para a igreja AME. Então eu vou lá na igreja AME, levanto a mão, choro, ouço a palavra. No outro sábado eu estou mais para um terreiro. Aí vai no terreiro. Aí na outra sexta-feira está mais para um Chessonoye. E vai lá. E espiritismo e não sei o quê. Ei, irmão. O caminho é um só. Ou você é ou você não é. Ou você é frio ou você é quente. Se você for morno, eu vomitar-te-ei da tua boca, diz Apocalipse. É pesado assim. Porque nós estamos vivendo aquele automático, aquele hype do ser cristão, em que a gente passa pelo Instagram e tem alguém falando num fundinho musical, muito calmo, sensibilizando o meu coração, dizendo que eu sou querido e amado de Deus. Sim, você é querido e amado de Deus, mas está dizendo que não importa como é que está a minha vida, Ele vai resolver tudo. Não importa se eu vivo uma vida desregrada, uma vida qualquer, Ele vai cuidar de tudo. Não, esse não é o evangelho. Verso 18: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, por conta do conhecimento filosófico, por conta de toda a sabedoria humana, eles se tornaram orgulhosos. E eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Aqui ele reitera Cristo como cabeça da igreja, e Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, e que a igreja de Cristo é nutrida por Deus, somente por Ele, pela sua palavra revelada. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos, sobre coisas que deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Aqui é um combate claríssimo de Paulo à religiosidade, ao ascetismo extremado, exagerado. Nada disso, nada dessas regras que não passam de ensinamentos humanos, esses dogmas, esses costumes, essa religiosidade assoberbada, nada disso vai fazer com que vocês vençam os desejos da natureza pecaminosa. E temos sim sempre combatido a religiosidade, porque já vivemos em diversos contextos, e já vimos pessoas sendo gravemente feridas espiritualmente, feridas na alma por conta da religiosidade, pessoas sendo escorraçadas da igreja por conta da religiosidade, enquanto Cristo está dizendo: venha, 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 venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Venha que a minha graça te basta. Venha que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Venha que eu quero transformar a tua vida. Não importa como você venha, o importa é como você vai sair daqui. Porque você vai sair daqui transformado pela palavra, vivificado pelo Espírito Santo. Esse é o papel da igreja. E a religiosidade tem destruído muitas pessoas que não podem nem ouvir falar o nome de Cristo. Entretanto, nós entramos numa via muito perigosa entre combater a religiosidade e ser conivente com a permissividade. Entramos numa via perigosa em que tudo é religiosidade e nada mais é pecado.
Entramos numa via perigosa em que, se eu falar isso, se eu fizer isso, ou se eu falar aquilo, é religiosidade. Mas pecado continua sendo pecado. Sempre foi, sempre vai continuar sendo. Não existem pecados que foram atualizados para a religiosidade. E o parâmetro de pensamento principal neste momento entre o que é religiosidade e o que é pecado é: aquilo que eu vou fazer, por menos grave que seja, escandaliza o nome de Cristo, escandaliza a minha igreja, escandaliza o evangelho, então não faço. Simples assim. Porque eu sou livre em Cristo para escolher aquilo que eu faço, e eu escolho viver uma vida em Cristo. E esse é o grande problema, porque a gente vai caminhando por essas vias em que a liberdade em Cristo, que é a que nós vivemos, é confundida pelo mundo como fazer aquilo que se quer. A liberdade outrora para nós, quando estávamos no mundo, não era poder fazer tudo aquilo que eu queria, beber toda a quantidade de álcool que pudesse, usar todas as drogas que pudesse, pegar um hoje, o outro amanhã e outro amanhã, viver uma vida de imoralidade sexual. Isso é o que o mundo enxerga como liberdade, mas estão perdidos, viciados, presos pelo pecado. Enquanto a liberdade em Cristo me diz: você pode escolher aquilo que você quer fazer, você pode escolher, porque você não é um viciado, você não é um perdido, você foi encontrado pela graça e santificado pelo amor de Cristo. Mas tudo isso, indo para a conclusão da nossa mensagem, concentra-se na atualidade da carta de Paulo aos irmãos de Colossenses para os nossos dias. E aí aplico olhando para a nossa realidade atual. Já há algum tempo, e agora ainda mais, nós percebemos o mundo, o movimento do marketing, o movimento das redes sociais, o movimento corporativo, o movimento do lazer, voltado ao antropocentrismo, ao hedonismo, voltado ao prazer a qualquer custo, voltado ao homem no centro, aquele que precisa ser agradado todo momento. Não é? E aí a gente traz isso para o ambiente da igreja. Nós ficamos anestesiados pelo evangelho coach. Somos ninados pelas palavras doces que pavimenta o nosso caminho diretamente para o inferno. E dentro desse contexto nós fazemos da igreja o nosso ambiente de encontro e alimentação do ego. E o que nós viramos? Apreciadores de culto, frequentadores de igreja, ou como eu gosto de dizer, sommelier de culto. Aquele que chega para degustar a celebração. E curiosamente, ontem, andando pelo Instagram ali, vi uma mensagem muito forte do pastor Lucas Paulo, pastor da United Bela Vista. Ele trouxe a seguinte reflexão: e se um dia você chegasse na igreja e não encontrasse vaga para estacionar seu carro? Se naquele mesmo dia as músicas que tocassem, você não gostasse de nenhuma delas? Se a pregação, muito embora bíblica, fosse entediante, você seria capaz de chegar ao final do culto e dizer: este foi um culto bom? Será? Será que, dado todo esse contexto, nós entraríamos no nosso carro e diríamos para nossa esposa: olha, foi um culto bom, eu senti a presença de Deus, independente do estacionamento, independente da música, independente da palavra, Deus se fez presente, porque eu fiz o meu culto.
nós entramos na cultura da performance, em que o pregador, o cantor, precisa se esforçar ao máximo, entregar a sua melhor performance, para que a igreja seja agradada, enquanto Cristo no céu não tem nem liberdade para entrar nessa igreja. Mas glória a Deus, porque nós vivemos uma igreja bíblica saudável, em que a presença de Deus é manifestada e Jesus é o primeiro convidado a estar aqui todos os dias. Amém? Glória a Deus que nós vivemos uma igreja em que nós saímos daqui e nós conseguimos viver a essência do Evangelho dentro das nossas casas. E para concluirmos, nós percebemos na carta de Paulo aos Colossenses, sempre o reiterado convite a conhecer Cristo. Hoje pela manhã, no nosso encontro de líderes, o pastor Lennon citou o exemplo, citou os ladrões da cruz. Vocês lembram que tinham dois, um do lado direito e um do lado esquerdo de Jesus? Isso mostra que nós sempre temos uma escolha. O que estava à esquerda, chamado Gestas, escolheu tripudiar de Jesus. Ué, se tu és o Cristo, desce daí, se salva e salva nós. Salva nós três que estamos aqui nessa situação. O que estava na direita, chamado Dimas, indignado com o outro, disse: você não se cansa nem no momento de condenação? E aí ele reconhece seu pecado e diz: nós merecemos estar aqui, porque nós somos ladrões, nós somos pecadores, mas ele nada fez, ele é inocente, ele é o Cristo. Então ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu sei que tu és o Cristo, me leva contigo para o teu paraíso. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Teve um que escolheu a Cristo, teve um que escolheu reconhecer seus pecados, porque Deus não espera de você, irmã, Deus não espera de você, irmão, muito menos de mim, que nós sejamos super-homens, super-mulheres, que nunca vamos errar. Não, não. Ele espera que o nosso coração esteja sempre rendido a Ele, em arrependimento, em gratidão, reconhecendo que Ele é suficiente sobre todas as coisas na nossa vida. Paulo então faz este convite: vamos conhecer a Cristo, vamos sair dessa superficialidade, desse automático que a gente entra, não é verdade? Principalmente nós que estamos mais tempo na igreja. Aqueles que são mais novos estão com aquela chama inflamada e está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, IGP, e de tarde, de noite, de madrugada, monte e tal, vigília. E aí a gente vai entrando num automático à medida que o tempo vai passando. E aí aqui eu vou falar para crente velho, para crente maduro. A gente vai entrando num automático em que o domingo à noite vira apenas uma agenda, um compromisso na nossa agenda, um costume da nossa vida. E todos os outros dias da semana a gente faz qualquer outra coisa, e sequer abrimos a Bíblia. Aqueles que começaram a caminhar na fé e ainda estão aí com uma fé meio híbrida, que estão com o libriano lá na bio do Instagram, saem de casa, mas não pode sair de casa se não souber a cor que tem que ir. Sai de casa, mas tem que dar uma lida no horóscopo, mas a Bíblia não abre. Então eu tenho uma palavra para você. Se você quer falar com os astros, ore e fale com a estrela da manhã, aquele que entregou a vida por você, aquele que é a raiz de Davi, está dizendo para você todos os dias: eu entreguei a minha vida para você. Você não precisa disso aí. Você não precisa de filosofias, de falsas doutrinas. Você não precisa de vãs filosofias. Abre a minha palavra que eu vou falar com você.